Olá, você que me assiste, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é William e você está no canal Escola de Eruditos. No estudo de hoje quero falar sobre os ensinamentos ocultos do verdadeiro cristianismo. Quando eu falo verdadeiro cristianismo, me refiro ao cristianismo primitivo, tendo como base os ensinos considerados como ensinos esotéricos do nosso Mestre Jesus. Para quem não sabe, a questão esotérica quer dizer simplesmente que está velado por algo simbólico, por uma analogia, por palavras que não falam claramente aos ouvintes. Assim eram os ensinamentos de Jesus, como escrito e registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 4, onde ele diz que Jesus ele não falava abertamente desses ensinos mais profundos às grandes massas, mas apenas revelava aos discípulos, ou seja, Jesus deixava instruções esotéricas, deixava muitos ensinos codificados para serem descobertos pela posteridade, para que assim o ser humano pudesse amadurecer espiritualmente, pudesse condicionar a sua inteligência racional, a sua inteligência crítica, para condicionar o seu discernimento para a verdade. E uma das questões que nos chamam a atenção é que Jesus fala que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Claro, isso se encontra dentro de um contexto com a própria religião judaica, mas diz justamente em um paralelo onde se cria muito na questão da lei, dos 613 preceitos da lei judaica, e Jesus vem não para abolir essa lei, ele vem para ampliar o entendimento dessa lei, trazendo agora um conceito mais espiritualizado. Por isso que ele diz que muitos são chamados, mas os escolhidos são aqueles que conseguem compreender a espiritualidade dos ensinos de Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, para entendermos um pouquinho sobre esses ensinos, essas instruções, porque se por um lado, irmãos, eu sei que existe uma curiosidade enorme por parte de muitos em conhecer esses ensinamentos ocultos do cristianismo verdadeiro, mas muitos ainda estão condicionados a estarem presos na sua religião, naquilo que é falado pela tradição religiosa há muito tempo, e os que querem mesmo expandir a sua consciência e entender esses ensinos, têm que estar preparado para que, pelo fato de que esses ensinamentos de Jesus nem sempre estarão de acordo com as nossas ideias tradicionais, de acordo com a religião. Na verdade, parte dos conceitos ortodoxos vão ter que ser modificados em um momento ou outro, e em alguns casos até mesmo abandonados, à medida que se adquire um entendimento assim mais sólido, do lado interno ou esotérico desses ensinamentos de Jesus. E esse, irmãos, é um processo natural de amadurecimento de todos nós. E para nossa compreensão, eu vou utilizar aqui de uma analogia da nossa própria vida para você entender, tá? Basta apenas perceber que as noções que governam as atitudes da nossa vida, elas se assemelham à espiritualidade. Então, nós vamos começar falando aqui que nessa busca, irmãos, nós devemos estar verdadeiramente interessados, querer, estar dispostos a investigar o que se encontra por trás dessa simbologia bíblica, ou dessas palavras que contêm analogias que Jesus e todos, a maioria dos escritores, se não todos, a maioria dos escritores deixaram, velando um ensinamento profundo que trabalha com a nossa espiritualidade. Devemos ter seriedade em buscar encontrar essa simbologia. Então, essa disposição, ela implica em uma atitude que tem que ter, irmãos, flexibilidade, tem que ter tolerância para com as ideias e argumentos que são diferentes dos aceitos até então pela tradição religiosa. Mas como fazer? A resposta é submetendo todo o conceito e argumento, tanto religioso como não religioso, ao crivo da sua razão, da sua mente, trabalhando sempre com a coerência e a verdade, como eu sempre digo aqui. E quando esse exercício, juntamente com o estudo, for realizado diariamente com seriedade, espiritualmente estamos o quê? Abrindo a porta para o Espírito de Cristo se apresentar em nosso interior, para nos guiar na senda da verdadeira luz, como diz em Apocalipse 3:20,
que Jesus bate a porta, mas nós devemos abri-la. Então, irmãos, todos nós interagimos com o mundo a partir de muitos condicionamentos, onde a maior parte dos quais inconscientes são regidos por pilares que governam esse mundo, como a religião, a política, a cultura, a educação. E a nossa mente racional ela pode estar disposta a considerar uma determinada linha de raciocínio, porém os nossos sentimentos, que são governados pelo inconsciente, eles muitas vezes atribuem muitas coisas à própria razão e acabam rejeitando alguns argumentos lógicos quando tais sentimentos, ideias ou ensinos podem ameaçar a segurança da nossa estrutura de valores que foi erguida sob esses pilares que eu falei, né? De conceitos religiosos, políticos, culturais e educacionais. Então, quando isso é enraizado em todos nós, quando se fala algo diferente, quando se trata e tenta se ensinar algo diferente, essa condição ela se sente ameaçada por ruir a estrutura que nos foi, digamos, muitas vezes imposta a acreditar. E é natural de todo ser humano resistir à mudança, porque toda mudança implica em o quê? Numa revolução interior. Mudança interior que demanda algum compromisso com a verdade. Jesus mesmo dizia, né, que se começa a limpeza pelo interior, para depois no exterior, utilizando a figura de um copo. E isso, irmãos, exige dedicação, exige trabalho. Entretanto, a mente, quando luta contra essa saída da zona de conforto mental, ela cede espaço, né, para a preguiça, para a dúvida, e automaticamente acaba descartando as hipóteses oferecidas para pensarmos e estudarmos se naquilo que foi passado contém alguma verdade que pode fazer a nossa consciência evoluir como pessoa e até mesmo nos libertar de alguns grilhões que nos prendem ou prendiam por anos aqui nessa terra, nos conceitos terrenos. Então esse compromisso, irmãos, ele implica em sim humildade para aceitar algumas possibilidades e que alguns dos nossos estimados conceitos foram construídos, infelizmente, sobre areia e não sobre a rocha, como mesmo Jesus fala em Mateus 7. Então, para todo o erudito, para toda a erudita, toda e qualquer proposição doutrinária, preste atenção, ou filosófica, deve ser tomada como hipótese de trabalho. Então, o que eu estou colocando aqui para você é uma hipótese de ser trabalhado dentro da sua mente concreta até que alcance o estado espiritual da essência disso que estou lhe passando, para que assim possa lhe permitir conhecer diretamente a verdade. Cada um descobre a verdade de uma maneira, mas a verdade é uma só. E após descobrir a realidade das coisas e obter a transformação interior dia após dia, estudo após estudo, esforço após esforço, sendo regido pela luz interior do Cristo, passará então o indivíduo a saber com toda certeza as verdades que transcendem a mente intelectual e que agora pertencem ao âmbito do que chamamos de intuição, isto é, a ponte que liga a mente com o espírito. Então, como eu disse, a verdade sendo uma só, ela pode ser demonstrada para nós através de diferentes formas. E é esse conhecimento direto da verdade, irmãos, que é alcançado com essa iluminação e que gera uma fé inabalável. Então, quando nós tivermos nascido de novo, como está em João 3, que é o quê? Quando nós estivermos com um novo ser interior iluminado pelo Cristo interior, nós estaremos então capacitados a reavaliar nossas premissas anteriores para então estabelecer a nossa fundamentação filosófica com base na verdade maior e não mais em hipóteses. Então isso é um processo que nós temos que fazer todos os dias. E eu quero mostrar aqui, irmãos, uma analogia para que você entenda como é que é esse desenvolvimento espiritual desses ensinamentos ocultos. Porque esse caminho, irmãos, para esse aprendizado, ele tem 3 grandes etapas que eu quero mostrar aqui para você, que poderiam ser chamadas de religiosa, espiritual e a última é a etapa iluminada. Então são processos. Essas etapas, elas têm um estreito paralelo com as 3 grandes fases da vida do ser humano, que é o quê? A infância, a vida adulta e a maturidade. Infelizmente, nem todos os homens chegam à última etapa, ou seja, a iluminada ou a velhice, na sua plenitude, envelhecendo sem
tornarem-se sábios. Muitos vão continuar agindo como crianças ou com uma mentalidade atrasada, mas em idade avançada. Então, irmãos, esse primeiro estágio, ou seja, na infância, a criança ela precisa ser conduzida, precisa ser protegida pelos seus pais, pelos seus tutores responsáveis, enquanto ela está sendo preparada para enfrentar a vida adulta pelos seus próprios meios. Então, nessa etapa, a criança ela vai se caracterizar pela sua obediência, assim dizendo relativa, né? Obtendo a crença no poder e sabedoria dos seus mentores, valendo-se principalmente da emoção como instrumento de resposta ao mundo. Ou seja, irmãos, a criança, pela ciência, já é estipulado e dito, comprovado que o seu caráter é formado até os 7 ou 8 anos de idade. Após isso, é considerado um pré-adolescente, ou seja, já começa a ter identificação do mundo diferente de como tinha antes. É como se ela fosse um HD vazio que tudo aquilo que foi fornecido a ela irá formar o seu caráter. E assim é com todos nós, irmãos. Quando adentramos na religião, nós somos como crianças. Estamos recebendo tudo aquilo que nos falam, que nos ensinam, como sendo, talvez uma verdade. Porém, o que acontece, irmãos? Esse caminho, como eu disse, que é a religião tradicional, ela, de uma forma macro, equivale toda a infância da humanidade, espiritualmente falando, em que todas as pessoas são conduzidas por sacerdotes, por pastores, por líderes que se consideram como representantes do Pai, crendo em dogmas e obedecendo aos mandamentos e regras estabelecidos por estes. Então, as práticas religiosas, irmãos, são fundamentadas e essencialmente no aspecto emotivo da natureza humana. É importante? Mas não é a verdade final, certo? Então, essa primeira grande transformação da criança ocorre na adolescência, que é um período caracterizado, como todos sabemos, entre coisas que uma delas é a rebeldia. E essa rebeldia, dentro de certos limites, irmãos, ela é saudável, sabia disso? Porque prepara o jovem para pensar e agir por conta própria, usando a razão e o desenvolvimento juntamente com o seu discernimento. Então, é um período de transição semelhante que acontece com o ser humano que começa, digamos, a sentir-se insatisfeito com a vida emocionalmente protegida dentro da sua religião. Ela começa a questionar certos preceitos da sua instituição religiosa e, por não acabar obtendo respostas, acaba por ficar descontente, ou, em outras palavras, rebelde contra a doutrina estabelecida pela sua instituição, que preza somente a obediência cega a todas as regras impostas. Então, quando, espiritualmente falando, a criança começa, na humanidade, a entrar na fase da adolescência e saber usar o seu discernimento, o seu pensamento concreto e crítico, quando ela não obtém a resposta que ela está procurando, não pelo seu bel prazer, mas para que forneça algo concreto a ela, espiritualmente falando, ela acaba muitas vezes questionando se aquilo que ela está fazendo ou onde ela está ali, naquele momento, naquela determinada religião, é a verdade plena para a sua vida. Entretanto, irmãos, essa rebeldia nunca é com Deus, entenda, mas com a instituição religiosa. E esse período, eu falo por experiência própria, é extremamente doloroso porque acaba acontecendo muitas contradições contra tudo aquilo que foi transmitido pela religião desde a infância. Mas é essencial, irmãos, para a entrada na próxima etapa do caminho. E qual seria? Que é a etapa que gera uma insatisfação interior, mas que com diligência e dedicação vai levar à busca da verdade, ou seja, para a próxima etapa da vida, que é a etapa que nós podemos dizer intermediária do caminho que nós chamamos de vida espiritual. A pessoa precisa passar por experiências para ter noção do que é a vida espiritual. E essa vida espiritual equivale justamente à vida do adulto, que por muitas vezes ter batido a cara contra o muro, ela vai aprender, se assim ela desejar. Então, nessa fase, o indivíduo, irmãos, ele começa a assumir a responsabilidade pela sua vida e procura viver de acordo com a ética
que o seu discernimento, que a sua intuição, que a sua espiritualidade, ele dirá ser apropriada para uma vida responsável, desde que esteja em harmonia dentro do contexto social, mas principalmente espiritual. Então, o aspecto mais importante dessa fase é a constante preocupação com o seu crescimento espiritual. É um amadurecimento, é começar a saber que não é tudo de mal que acontece na sua vida ter que ser levado para o diabo, ou tudo que é de bom na sua vida foi Deus que fez. Mas ela começa a se colocar como responsável por suas atitudes. Então a pessoa, ela vai efetuar diversas mudanças na sua atitude, no seu comportamento, para assim conseguir purificar-se e chegar mais próxima da sua meta, ou seja, vai tendo aquela revolução interior, seu aperfeiçoamento interior, deixando de lado certas práticas, certos costumes e hábitos que fazia antigamente e lapidando-os para que possa fazer então de acordo com a ética espiritual, ou seja, de acordo com a lei moral divina. E isso, irmãos, é dentro de cada um. Ninguém pode dizer, olha, você tem que fazer dessa forma. Cada um precisa, nessa fase, encontrar essa verdade que vai conduzir a essa mudança. A mudança não pode ser imposta, deve ser conquistada. E ao desenvolver uma mente lúcida, madura e crítica, o homem maduro vai chegar um dia ao último estágio da vida, que é o quê? A senda da sabedoria, ou seja, vai começar a adquirir a sabedoria, que sabedoria ela é diferente de conhecimento, irmãos. Porque o sábio, ou seja, aquele que é um verdadeiro buscador espiritual da verdade, ele pode ser considerado como um sábio porque ele fez tudo o que podia para que acontecesse essa autotransformação e ele reconhece que o seu esforço individual e egoísta não é suficiente para alcançar a meta superior e que só pode ser realizada com a ajuda do alto. Então a graça divina, irmãos, não pode ser forçada, não pode ser negociada, mas o terreno, ou seja, o interior de cada ser humano pode ser o quê? Trabalhado devidamente, ser preparado para que aconteça essa purificação, para que assim ela possa meditar e trabalhar a serviço da espiritualidade. E nesse caminho ocorre, digamos, um afunilamento de uma etapa para outra, como Jesus mesmo disse, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque esse caminho espiritual, da evolução espiritual, irmãos, ele é afunilado cada vez mais. Por isso a necessidade de mudança. Por isso a necessidade de encontrar interiormente a forma da espiritualidade ser desenvolvida. Então não é de se estranhar, irmãos, que as instruções esotéricas de Jesus fossem dirigidas aos poucos, ou seja, aqueles que já têm uma certa maturidade espiritual para entender, enquanto os seus ensinos públicos era voltado para os muitos, assim dizendo. Ou seja, todos ouviam, todos eram chamados, mas os escolhidos eram aqueles que estavam preparados, que buscavam constantemente entender, compreender, internalizar e praticar esses ensinos. Da mesma forma, entre os milhares de buscadores que se dedicam à vida espiritual, irmãos, hoje em dia, são poucos os que alcançam as plenas realizações interiores, que estão satisfeitos com a sua vida espiritual no que concerne ao reino dos céus. Muitos estão na religião sem saber se estão salvos, literalmente falando, se o seu espírito está na senda de luz porque não se sentem em paz consigo mesmo. E nós devemos analisar e olhar que isso que eu falei, irmãos, é baseado no próprio ministério e vida de Jesus, que cobriu essas 3 etapas do caminho que eu acabei de falar. Que foi o ensino aberto ao povo, depois mais tarde acrescido das doutrinas e dogmas estabelecidos pela igreja, que visavam que atender a primeira etapa de desenvolvimento do homem, e depois os seus ensinamentos esotéricos velados nas parábolas e também ministrados diretamente aos seus discípulos, que tinham o objetivo de guiar o homem ao longo da segunda etapa da sua vida, que é a vida espiritual, da sua busca espiritual. Então, o método de Jesus, o ensino de Jesus, incluindo a própria crítica à sabedoria convencional da sua época, ou seja, da religião ortodoxa dos judeus, visava o quê? Estimular justamente a razão, o discernimento, o bom senso, a responsabilidade do homem em busca do reino. E esses ensinamentos, irmãos, principalmente os mistérios que Jesus ministrava aos poucos que estavam preparados para eles,
visavam como último passo levar o homem a essa última etapa, ou seja, viver no caminho espiritual da sabedoria, ser responsável pela sua própria vida, onde nessa etapa ele aprende que deve morrer para o mundo para alcançar o reino, ou seja, entregar-se inteiramente a Deus para alcançar a salvação. E isso não acontece por um agente exterior, entenda, é algo interior meu e seu, que deve ser preparado ao longo do tempo, que deve ser cultivado, que deve ser buscado com paciência e perseverança, assim como uma criança que almeja chegar aos 18 anos, né, para tirar a carta de motorista, quer mudar a sua vida, quer ter uma individualidade, quer ter um trabalho, quer ter a sua, como é que se diz assim, a sua vida particular regida por ela mesma. Mas isso é um processo, porque quando ela chega, ela tira a carta, ela começa a ter a sua autonomia nos seus afazeres, ela vê que não era bem assim, então ela almeja agora ter uma estabilidade sobre isso que ela alcançou. E a vida espiritual não é diferente, irmãos. É um processo diário que leva tempo até se chegar à plena realização interior. Estamos todos nessa caminhada e eu espero ter contribuído para o seu desenvolvimento espiritual com mais esse estudo. Se gostou, deixa o seu like para fortalecer o canal, se inscreva se não é inscrita, se não é inscrito. Compartilha se for do seu agrado, desejar meu agradecimento. Eu vejo você no próximo vídeo, na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais!